Meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora, porque agora tá tudo certo e tem que ficar na tranquilidade total, meus amigos. Porque Roger finalmente foi demitido, meus amigos. Eu acredito que vocês já viram aí, tá uma maior zoada na internet sobre essa notícia, mas a gente vai conversar um pouco, tá? Sobre o porquê ocasionou essa questão da demissão de Roger, não tinha mais clima, porque a diretoria segurou tanto. A gente vai conversar aqui todos os detalhes para a gente definir de uma vez por todas esse assunto Roger, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos. Vou trazer aqui a informação que tá quentinha ainda, tá? Mas eu acredito que muita gente já viu essa informação, que é essa demissão de Roger. Vou trazer aqui a fonte, tá bom? Que é oficial, quando gosto de dizer que sou eu que trago nada. E a gente vai conversar um pouquinho dessa demissão, a questão dos empates, o que foi a reunião do esporte, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas bora lá para a fonte. Meus amigos, a fonte aí é o GE Esporte, tá? E trouxe o seguinte, a amiga Camila trouxe o seguinte: técnico Roger Silva é demitido do esporte. Treinador não resistiu ao empate com o Cuiabá na estreia pela Série B. E deixa o cargo com apenas uma derrota e 63,9% de aproveitamento no ano. Mas bora lá, a outra parte diz o seguinte: chegou ao fim a passagem do técnico Roger Silva no esporte. O treinador foi desligado do cargo nesta segunda-feira, após o empate com o Cuiabá pela estreia rubro-negra na Série B. A demissão de Roger Silva não foi pautada meramente por resultados. Até então, a equipe vinha de 3 jogos sem vencer, e sim por desempenho. A diretoria, que até pouco tempo atrás divergia sobre a mudança de rota, deixou de enxergar a possibilidade do trabalho do técnico após após o time não evoluir. Beleza? Meus amigos, bora lá, vamos lá. A gente tem que deixar claro aqui, tá certo? Que esses números que trouxe aí de Roger são números tecnicamente falsos, tá? Por quê? Bora lá. O Sport não vem fazendo jogo bom faz muito tempo. E eu aqui, como quem acompanha o canal sabe, que eu trouxe aqui, ó, bora lá, jogo a jogo, vamos ter calma. Eu tive calma quando o Sport vinha empatando no Campeonato Pernambucano com times fracos, como o Maguari lá em Bonito, mas a gente sabia que era um time, tá certo? Que Roger pegou um time que só tinha 8 jogadores. 8 jogadores no elenco. Teve um treinamento aí que o Sport fez, que foi contra o Botafogo, um jogo treino, né? Contra o Botafogo da Paraíba, que a gente perdeu por 3-0. Isso me assustou. E logo no início do campeonato eu dizia, ó, os jogadores estão chegando, não são estrelas, tá? Que a gente não quer botar a culpa dessa demissão de Roger 100% só de Roger, do time, porque o time não estava evoluindo, o time não vinha jogando bem. Mas a gente sabe que tem jogadores que são muito abaixo, joga muito abaixo, que nem para uma Série B serve para o time que não está brigando para cair. Mas quando a gente, voltando a esse assunto aí, quando a gente falou do Botafogo da Paraíba e quando iniciava o campeonato, eu trouxe aqui, e quem acompanha sabe, eu disse, o meu medo não é o time do Sport, não é o elenco que está se formando. O meu medo maior é como é que Roger vai conseguir treinar o Sport, se é que Roger vai evoluir com o time. Só que na estreia do Sport, na estreia de Roger, o Sport deu uma goleada. Ali eu fiquei tranquilo, eu disse, não, Roger ganhou a equipe, ele sabe treinar e tudo mais. Mas só que, meus amigos, depois da estreia do Campeonato Pernambucano, o time vem oscilando. Ganhou do Santa Cruz? Ganhou do Santa Cruz. Que é um dos parâmetros que eu gosto de trazer aqui também, que é clássico. Só que ganhou, mas bem complicado. Só que pra mim, o trabalho de Roger, e eu acredito que vocês vão concordar, não é só tecnicamente. São questões de escolhas do elenco. São escolhas de jogadores. A gente tem jogador mediano, bota aí um Depena, um jogador mediano. A gente tem outros jogadores aí que são medianos. Só que Roger, ele não coloca esses jogadores medianos para jogar. Ele coloca que são fracos. Os que são fracos. Então, assim, o ponto todo era esse. É quando você tem um Zé Lucas no banco de primeiro volante e você escolhe um Zé Gabriel. Aí, quando você
tem um goleiro que tem House e Thiago Couto, no primeiro momento, beleza, Thiago Couto não queria ficar no Sport por questão do passado, que a gente sabe que o Yuri Romão aloprou com o Sport, mas Roger ia lá e dizia, não, eu não vou querer esse Thiago Couto, porque Thiago Couto queria deixar o Sport, eu prefiro o House. Beleza, irmão, você tem a sua escolha de escolher um goleiro que você quiser. Agora, quando o goleiro vem falhando muito, não tem como. Não tem como a gente chegar e dizer, não, vou defender esse goleiro, vou defender Rocha falhando bizarramente o empate contra o Maguari, em Bonito, culpa de Rocha, falha nos gols do Santa Cruz, não passava segurança, então assim, era chutar bem dizer era gol, arrotando a bola pra frente, então, Roger, troca o goleiro, pô, não tem Thiago Couto aí Roger, não, ele vai pra entrevista coletiva, que a gente tem que lembrar disso, Roger foi pra entrevista coletiva e dizer, não, aí quer dizer porque Raus falhou, eu tenho que tirar Raus. Aí se Thiago Couto falhar também, eu tenho que tirar Thiago Couto e colocar Adriano, e se Adriano falhar, querendo colocar Raus no mesmo balaio de Thiago Couto, pô. Pode botar no meu balaio de Adriano, beleza, mas Thiago Couto ainda não tinha nem estreado, você não deu nem a oportunidade e já começou a dizer que o cara ia falhar. Então assim, é ridículo essa atitude do treinador. Aí vem, como eu falei, Zé Lucas, vem outras escolhas de, poxa, chegou Yuri Castilho. Bota Yuri Castilho de centroavante. Não botou Yuri Castilho de centroavante. E agora ele joga como centroavante ou como ponta esquerda. Aí chega nesses últimos jogos, Roger pega Yuri Castilho coloca como ponta direita. Yuri Castilho não é ponta direita. Então ponta esquerda tá jogando muita bola. Não é. É Gustavo Maia, que eu gosto de Gustavo Maia, tá certo? Só que Gustavo Maia é nitidamente o jogador para compor elenco. É nitidamente o jogador que é para entrar no segundo tempo. Mas não, ele pegou o Gustavo Maia, que no ano passado, no Criciúma, nem para jogo ia. O Sport emprestou o jogador pro Criciúma e nem para jogo ia. É titular absoluto nosso. E a gente tem um centroavante que foi... Você pegar um reserva, que no caso é que de Gustavo Maia, reserva, e pegar o titular, sacrificar o titular do time do Curitiba, que foi campeão no ano passado, e botar na ponta direita, o cara não ia render nada, pô. Então assim, as atitudes e outras e outras. Agora falando de futebol, tá? Isso aí foi o que o estopim pra torcida. A torcida começou a chamar Rocha de burro em campo, pô, porque aí vem a gente vai pra dentro de campo, beleza, ele escolhe o que ele quer, bota dentro de campo. Roger não sabe fazer a substituição direito. O cara não conseguiu fazer a substituição. E eu vou para os últimos jogos também. A gente chega nos últimos jogos. O jogo contra o Náutico, o primeiro jogo contra o Náutico, a gente empatou em casa contra o Náutico, podendo ter levado uma lapada no primeiro tempo. E Roger não modificou, já no primeiro tempo já era para modificar, ele não modificou. Roger vai nesse primeiro jogo pro banco de vai pro vestiário e quando voltar, volta com substituição. Não voltou. A gente achou um gol no jogo contra o Náutico com passe de Thiago Couto. Thiago Couto fez o lançamento no peito de Filipinho. Filipinho chutou, Muriel, goleiro do Náutico, rebotou e Yuri Castilho foi lá e fez o gol. Mas veja de onde saiu o lançamento. Não foi de Raus, foi do goleiro que ele nem queria em campo. E o goleiro não ia com a cara dele não. O Thiago Couto fazia o dele, mas o Thiago Couto não ia com a cara de Roger, tá? Mas bora lá. Aí passou. Volta pro segundo tempo, ele não fez substituição. A gente já tá falando do primeiro empate, em casa. O jogo terminou 3-3, último gol do Náutico nos últimos minutos. 3-3. Aí a gente vai pro outro jogo, que é contra o Desportiva. O Sport e os jogadores erraram 96 passes. Culpa dos jogadores. Mas a gente fez o quê? Empatou o jogo contra o Desportivo, um time que a gente eliminou nos pênaltis. E Roger foi dizer que não, tá vendo? A gente não tinha nem passado a primeira fase no ano passado. Querer comparar o elenco anterior com esse elenco do Sport. Querer comparar os trabalhos pífios dos outros caras com o dele. Não significa que só porque a gente passou dos pênaltis que o Sport jogou bem, não. Empatou com o Desportiva Ferroviária, que hoje sabe que não tá jogando nada. O Desportiva Ferroviária não está jogando nada, minha gente. Então, assim, ridículo. 0-0. Aí já vem empate contra o Náutico no primeiro jogo. O outro jogo empate de novo. Aí vem numa final. Eu vi uma entrevista de Sandro Goiano, que vocês sabem, jogou no Sport e tudo mais. Jogou a Copa do Brasil, Libertadores com a camisa do Sport. Sandro Goiano falou, final, não precisa nenhum treinador motivar a gente. Foi palavras de Sandro Goiano. Final, o jogador já joga, que é final, pô. Final, todo mundo tem um gás a mais, não precisa motivação. Quer motivar? Massa.
Se não quiser motivar, a gente já joga motivado. Então, a final contra o Náutico, os jogadores jogaram motivado. Aí vem outra cereja do bolo. Antes dessa final, eu não trouxe para vocês aqui, saiu a maior zoada, eu disse, eu vou ficar na minha para depois dizer, Jackson quer demitir Roger. Mas já que ele está demitido, era ridículo o vestiário do Sport, minha gente. Era ridículo. Com o Roger, é brigando com o Cleison, é Ítalo Rodrigues também, que tem que estar de olho em Ítalo Rodrigues, defendendo o Roger. Era um salseiro, jogador como ele, Thiago Couto não gostava dele, Cleison não gostava, Zé Gabriel foi sim confrontar ele, pela entrevista coletiva, que ele disse que jogador tem que ir para a entrevista coletiva, que é um passo que a gente vai conversar mais na frente. Então assim, tava ridículo o vestiário do Sport, mas só que era uma final contra o Náutico. É algo a mais, os jogadores jogaram por eles. Foram lá, jogaram, foram campeões, a gente chegou a ser campeão, e quando vem depois, nas entrevistas, Roger não dá mérito ao elenco. Roger diz que ele entrou na mente de Hélio dos Anjos, ele estudou Hélio dos Anjos, fez reuniões, e que ele e a equipe técnica querendo vangloriar um trabalho dele que não precisa, pô. Não precisa. As pessoas vão ver o seu trabalho. Mas mais uma vez ele não vangloriou o trabalho dos caras. Algo que aconteceu. Depois dessa vitória, meus amigos, acabou. E eu disse, Roger tem que sair. Antes da vitória do Náutico, eu não falava isso. Quem acompanha, vamos jogo a jogo. Mas depois, meus amigos, aí vem Sport e Anápolis. Depois de Sport e Anápolis, eu soltei a mão de Roger, pô. Eu disse, pô, de novo o mesmo erro. Ganhou na final, Anápolis, empate de novo, pô. Jogo empate, passa nos pênaltis. Aí Roger jura que ganhou a Libertadores da América. Nos pênaltis, mais um empate. Aí vem mais outro jogo contra o Atlético. Lapada do Atlético. Eu já tinha soltado a mão dele no Anápolis. Queria soltar antes, mas eu não tenho como soltar a mão de um cara que acabou de ser campeão pernambucano, pô. Foi campeão pernambucano, não tem o que fazer. E o time não veio evoluindo, minha gente. Então assim, você pode gostar de Roger. Roger foi um treinador que a gente sabe que teve voto de confiança da diretoria, como eu acabei de falar, apoiou pro Atlético, levou um nó tático de Alex, do Operário, que foi demitido do Operário, com 11 empates, 11 derrotas e apenas 8 vitórias. Alex foi demitido, ele conseguiu levar um nó tático. Agora, pro Cuiabá, que foi o estopim. O Cuiabá, ele acabar o jogo contra o Cuiabá, e ele chegar a dizer que não, foi incrível, jogamos o fino da bola, aí tu quer enganar menino novo. Menino de 10 anos, tá? Que menino de 10 anos já sabe que o Sport não jogou nada. Então assim, foi um voto de confiança da diretoria. Eu não critico a diretoria, o que eu critico é a demora que Roger era para ter sido demitido no jogo contra o Anápolis. O time não evoluiu. Seguraram ele contra o Atlético, levou um notático, levou uma lapada do Atlético. Com uma derrota não posso demitir, tem que demitir. O time não está evoluindo. Tite, que já foi treinador de seleção brasileira, ele foi campeão hoje, no outro dia, com a camisa do Cruzeiro, ele já foi demitido. Então assim, não ninguém pegava no pé de Roger, só que a gente não via a evolução do time. O time tem que evoluir, minha gente, o mínimo o time tem que evoluir, o time tem que ter uma jogada ensaiada, o time tem que pressionar o outro time, com todo respeito ao Cuiabá, mas o Sport é 10 mil vezes maior do que o Cuiabá, com todo respeito ao Atlético, mas o Sport é 10 mil vezes maior do que o Atlético, dentro da Ilha do Retiro, a pé de 3-1, não dá. Teve falha dos jogadores, tiveram falha dos jogadores, mas a gente não viu o mínimo de o Sport evoluir para fazer um gol, 1, 2, 3-0, não foi um time que perdeu muitos gols, não, o time não chutava. Então assim, o treinador não estava evoluindo o time. Então a gente agradece a Roger. Eu falo por mim, tá? Tenho um carinho enorme pelo jogador, campeão de 2008. Um jogador que sempre honrou, é um cara trabalhador, tá certo? Mas não é porque ele é um cara trabalhador que vai servir para o Sport. Hoje o Sport é um time que ele não consegue treinar. Ele não consegue superar a questão da pressão da torcida. E tá tudo bem. Ele vai na paz. Quem sabe no futuro ele volta mais experiente, mais cascudo, e tá tudo certo. O futebol é assim. Mas a gente não pedir a demissão de Roger por Roger, porque Roger eu não gosto de Roger, nada a ver. Roger é um cara 100% trabalhador. Mas para treinar o Sport e Clube do Recife você precisa de mais, ter mais experiência e entregar mais dentro de campo, fazer o time jogar do jeito que a torcida gosta, tá certo? Mas enfim, graças a Deus Roger foi embora e vamos lá para as especulações, que já tem especulação de treinador que estava em Recife esse final de semana. Eu vou trazer depois, beleza? Mas meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam da demissão de Roger. Tamo junto e até a próxima.